Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Muitas pessoas que me acompanham têm pedido para eu gravar um vídeo sobre como foi a minha experiência trabalhando em Angola. Quem assistiu o vídeo anterior que eu fiz falando sobre por que eu saí do Brasil, lá eu explico um pouquinho como que fui parar em Angola, mas nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência trabalhando lá. Eu trabalhei pouco tempo, quase 3 meses, mas foi uma experiência completamente transformadora para minha vida. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, eu acho, porque eu vou dividi-lo em 3 partes, mas fique até o final porque ele estará bem legal, com certeza. E já aproveite no início desse vídeo e deixa o seu like. No dia 19 de outubro de 2011, eu embarquei numa viagem que mudaria completamente a minha vida. Nas malas, pouca roupa de verão, muito material didático sobre teatro. Na carteira, um pouquinho de dinheiro, mas no coração, uma certeza enorme de que aquela viagem mudaria completamente a minha vida. Neste vídeo, eu vou relatar a minha experiência durante esse período e ela será dividida em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre a geografia, muito resumidamente um pouquinho da história. Na segunda parte eu vou falar sobre as experiências pessoais que eu estive lá e também nas interações pessoais com os meus alunos. E na terceira parte eu vou falar sobre o aprendizado que eu tive durante essa viagem. Para quem ainda não assistiu o vídeo anterior e não sabe o que eu fui fazer lá, eu vou deixar aqui embaixo linkado ou vai aparecer em algum lugar aqui em cima e aí vocês assistem depois desse aqui ou antes, como quiserem, mas assistam para vocês entenderem toda a história. Eu fui trabalhar em Angola como professora de teatro numa que é a maior companhia do país, chamada Horizonte Zinga Band. Então, logo que cheguei no aeroporto de Luanda, 2 rapazes da companhia Horizonte vieram me buscar. Logo nos primeiros minutos no país, eu experimentei o trânsito caótico de Luanda. Para vocês terem uma ideia, imaginem os filmes da Índia que a gente vê, aqueles trânsitos, uns carros passando na frente do outro, só que lá em Angola não tinham os elefantes no meio da rua. Mas a sensação que eu tinha era que não tinha sinalização. As pessoas não respeitavam as distâncias, né, que deveriam ter entre um veículo e o outro. Os carros estavam muito próximos, paravam-se muito rápidos, muito brusco, muita buzina, muito trânsito. Foi bem caótico logo que eu cheguei lá. E aí eu comecei a conversar com os rapazes, extremamente simpáticos e educados. E de repente um deles falou: professora, nós precisamos do seu passaporte. E aí o que aconteceu? Eu gelei da cabeça aos pés, porque eu tinha ouvido tantas histórias, eu pensei, se eles pegarem meu passaporte, já era, nunca mais saio desse país, meu Deus do céu. Gelei, pensei e falei, por que vocês querem meu passaporte? E aí eles disseram, porque a gente tá chegando no hotel, professora, e precisamos do passaporte para fazer o check-in. Eu, tá bom, eu vou procurar aqui na minha bolsa e depois eu dou pra vocês. E não dei, obviamente, esperei chegar no hotel. Quando chegamos no hotel, eu peguei e dei o passaporte, né, só pra garantir. Eu era uma mulher sozinha naquele país. Só pra introduzir um pouquinho a parte da geografia, a cidade de Luanda estava completamente destruída quando eu cheguei lá. Pra quem não sabe, eu vou dar uma resumida assim rapidinho. Angola, como o Brasil e outros países africanos, são ex-colônias portuguesas. E durante os anos de 1961 a 1974, teve uma guerra entre Angola e Portugal, porque Angola queria a independência. Se você pesquisar nos diretórios portugueses sobre essa guerra, em Portugal eles chamam a guerra de guerra colonial, mas em Angola eles chamam a mesma guerra de libertação, porque são visões diferentes, né? Angola queria se libertar, mas Portugal queria manter a colônia, enfim. Então foi uma guerra que durou durante todos esses anos. Em 1975, Angola recebeu a independência. E daí o que aconteceu? Aqueles partidos que estavam unidos para poder expulsar os portugueses de Angola começaram a brigar entre eles, porque daí queriam então governar o país. E daí não entraram num acordo e começou outra maldita guerra no país, que foi a Guerra Civil,
1975 a 2002, ou seja, o país estava em guerra total desde 1961 até 2002. E essa guerra civil serviu para quê? Para destruir ainda mais o país. Então era muito caótico, assim, você via buracos de bala nos prédios, as ruas não tinham asfaltos, muito caótico. Eu tô falando de Luanda, tá, gente? Que foi onde eu trabalhei. Eu sei que outras regiões que não experimentaram a guerra tão de perto ficaram mais preservadas, mas Luanda não. Luanda estava muito, muito caótica quando eu estive lá em 2011. Agora eu acredito que já esteja mais arrumada, que esteja bem reconstruída, porque a cidade inteira era um canteiro de obras quando eu estive lá. E a nossa querida corrupta Odebrecht estava lá trabalhando a todo fio. E tinha brasileiros também, muitos brasileiros lá por causa da Odebrecht, vivendo e trabalhando em Angola por causa das obras que estavam fazendo de revitalização, reconstrução da cidade. Então, só para dar um panorama geral e vocês saberem como é que estava a parte geográfica quando eu cheguei. Era caótica. Agora eu vou falar da parte que mais me interessou, que foi a parte das relações pessoais. Eu confesso que eu estava um pouquinho apreensiva antes de começar as aulas, porque eu não sabia, né, como era a relação de aluno-professor, varia muito de um país para outro. Por exemplo, no Brasil temos uma relação de professor-aluno que é de um jeito, em Portugal é de outro jeito. Aqui na Suécia, onde eu trabalho, é muito diferente de Brasil e Portugal, e eu não tinha qualquer noção, por exemplo, de como era em Angola. Mas o que eu posso dizer, se eu posso definir assim com uma palavra, a minha relação com os meus alunos angolanos foi assim, respeitosa, muito respeitosa. Eu tinha alunos muito jovens, adolescentes, e tinha alunos assim com quase, sei lá, 60 anos. E a relação com todos eles foi maravilhosa. Aqueles alunos, eles tinham uma relação tão boa comigo, assim, de respeito, de querer aprender, que isso eu guardo pra minha vida inteira. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa com eles. Uma coisa que eu observei durante as minhas aulas com eles é que eles têm uma admiração muito grande pelo Brasil. Eu não sabia disso até chegar lá, mas eles falam muito bem do Brasil. Eu lembro que sempre que eu saía na rua, uma vez eu caí na besteira de sair na rua com uma camisa do Brasil que eu tinha levado e eu não conseguia andar tipo 5, 10 minutos sem que alguém parasse e falava: ai, brasileira, deixa eu fazer uma foto. E as pessoas queriam fazer foto comigo como se eu fosse alguém, sei lá, famosa, só pelo fato de eu ser brasileira. Ou quando eu ia em qualquer lugar também que eu abria a boca e o pessoal percebia que eu era do Brasil, era sempre muito tratada com muito amor, muito carinho, muito respeito. Então isso foi uma coisa que eu senti lá, assim, incrivelmente, que me emocionava, assim, no dia a dia. Nossa, que carinho, né? Que eu não imaginava que pudessem ter com a gente, assim, mas tem. Eu fiz amizades muito legais lá. Eu tenho amigos ainda até hoje que me seguem nas redes sociais, que eu sigo nas redes sociais. Eu sei que o dia que eu voltar em Angola, e eu pretendo voltar em Luanda só para fazer turismo, porque quando eu estive lá nessa fase de trabalho, eu só trabalhei, eu não tive tempo de conhecer nenhuma outra cidade. Então meu sonho é voltar lá para fazer turismo, para conhecer Luanda, para ir ao Lobito, que dizem que é incrível, maravilhoso. Enfim, eu sei que eu tenho casas para ficar, eu tenho amigos que vão me receber. Uma coisa que não foi assim tão legal é que Luanda não é seguro, tá? Eu não sei hoje, depois de 9 anos que eu estive lá, mas não acredito que tenha mudado muito. Então, eu não podia andar sozinha, porque eles falavam que era perigoso, e de fato era. Tinha uma professora brasileira lá, que trabalhou também no mesmo período que eu. Ela dava aula para cinema e audiovisual e eu dava aula para teatro. E ela resolveu burlar os meninos, assim, sair sozinha. Ela foi assaltada, arrastaram ela pela rua. Foi muito mal a experiência que ela teve lá, porque ela saiu sozinha. Então eu não podia sair sozinha, mesmo que a escola ficasse a, sei lá, 4 minutos do hotel onde eu estava morando. Não pude. Essa foi a única parte que eu não achei legal, de não poder, porque eu sou do Rio de Janeiro, né, todo mundo sabe, o Rio de Janeiro não é uma cidade extremamente segura, mas ainda assim no Rio eu saía sozinha, sempre fiz tudo e praticamente nunca fui assaltada lá. Então, e o meu marido já esteve muitas vezes em Luanda também, e ele não podia, em hipótese nenhuma, sair sozinho nem por um segundo,
porque vinham assim, é como se tivesse assim, enxame de pessoas tentando assaltar. Ele já sofreu algumas tentativas de assalto lá. Então essa parte não foi muito legal. A gente que é estrangeiro lá tem que estar muito atento. O ideal é sempre andar com algum local junto. Uma coisa que me chocou muito lá em Angola foi a desigualdade social. Quem sou eu, né? Uma brasileira no país extremamente desigual para falar de desigualdade, mas era muito, 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 muito gritante. Eu tinha alunos que paravam na frente da escola com assim o carro mais moderno que tinha acabado de sair. E eu tinha alunos que chegavam na escola com os pés e até a canela tudo sujo assim de terra mesmo, poeira, porque precisavam andar 2 horas para chegar até a escola. E eu via em alguns alunos, inclusive, que eles estavam, por exemplo, com fome, porque se eles não tinham dinheiro nem para o transporte, muito menos para comida. Então, muitas vezes eu oferecia lanche para alguns alunos, porque eu sabia que era talvez a única refeição que eles teriam no dia. E por outro lado, esses meus alunos que tinham uma situação financeira muito boas, me convidavam para restaurantes e tudo mais, me levavam para os melhores lugares, pagavam inclusive, não me deixavam pagar, e eu sentia essa diferença muito, muito, muito gritante. Eu fiquei muito triste em ver como em países corruptos essas diferenças podem ser tão gritantes. E eu incluo o Brasil aí também, tá? O Brasil é um país corrupto pra caramba. E a gente tem diferenças, desigualdades sociais gigantescas. E eu conheço muito bem os dois lados lá do Brasil também. E é cruel também, igualmente. Mas em Angola foi muito chocante, porque tava ali na minha cara todos os dias, na minha sala de aula, essas diferenças gritantes. Isso foi uma coisa que me deixou muito triste lá, assim, de verdade. Teve uma situação durante esse meu período em Angola que me deixou muito triste, muito chateada, muito irritada. Eu me senti pessoalmente ofendida. Eu soube por uma aluna e depois eu verifiquei que de fato procedia por alguns comentários que eu ouvia, que o diretor da escola, ele duvidou da minha capacidade e da minha formação acadêmica. Quando eu fui trabalhar lá, eu tinha 28 anos ainda, ou 29. 29 anos. 28 ou 29, não lembro agora, tenho que verificar. Mas eu aparentava tipo 18, sabe? Eu aparentava realmente ser muito, muito, muito jovem. E ele não acreditou. Quando ele me viu na escola, eu soube que ele questionou o produtor que tinha me contratado, porque ele não acreditava que eu tivesse tido tempo de ter as formações todas que eu dizia que tinha. Eu já era formada em letras e também era formada em artes cênicas no Brasil, trabalhava como professora, eu tinha a experiência necessária para trabalhar lá. E daí uma aluna disse pra mim isso, que ele falou que ia me desmascarar, sabe? Numa aula, que ele ia assistir uma aula minha e que ia me desmascarar e ia mostrar que eu não tinha a formação que eu dizia que tinha. E então ele veio um dia na minha aula, eu já estava preparada porque essa aluna já tinha me contado, eu agradeci muito pra ela porque ela falou isso. E daí ele veio nessa aula e, professora, tudo bem? Tudo ótimo, posso assistir a sua aula? Com certeza, você é muito bem-vindo. Daí ele sentou na aula, começou, e depois era uma aula teórica, eu fiz uma apostila na época para os alunos, porque o curso era muito curto. Esse curso que eu trabalhei era um curso de, acho que no total ele tinha, não sei se 6 meses, ou 5 meses, não sei, de duração. Eu trabalhei só 2 meses. Então, eles estavam formando atores profissionais dentro desse período de 6 meses. Coisa que no Brasil, isso é tipo, sei lá, esses cursinhos basiquinhos no Brasil duram anos, né? Então, profissionalizante, o meu no Brasil durou 2 anos e meio. Uma carga horária gigantesca de aulas, assim, de segunda a sexta, 4 horas por dia de aula. Foi nesse nível o meu curso, uma carga horária altíssima. Então eu não acreditava de fato que um curso tão curto formasse atores profissionais para entrar no mercado de trabalho e começar a trabalhar. Mas enfim. Então o que eu fiz nesse material que eu preparei foi pegar
os clássicos do teatro, né? Porque você não pode dizer que você é um ator profissional se você não sabe minimamente quem é Stanislavski, Grotowski, Eugênio Barba, que são os mais conhecidos do teatro. E daí eu fiz uma apostila e coloquei esses. Daí ele veio na aula e sentou, eu tava olhando o material da professora.